Você já viu uma propaganda eleitoral gratuita? Às vezes uma superprodução com jingles e pessoas bonitas e imagens bem feitas e a propaganda é longa, e às vezes a propaganda é extremamente curta, com aquela coisa meio baixo orçamento, e no final aparece um monte de sigla que a gente não sabe exatamente o que significa. Bem, nesse vídeo a ideia é explicar um pouquinho melhor como funcionam as propagandas eleitorais gratuitas e qual a relação dela com as alianças entre os partidos. Meu nome é Daniel e esse aqui é mais um Dani Ideias. No dia 22 de julho, o PSL, o Partido Social Liberal, oficializou a candidatura do Jair Bolsonaro à presidência da República. Sem fazer aliança com outros partidos, o candidato vai ter apenas 8 segundos para fazer sua propaganda na TV. Outra candidatura também oficializada foi a do Ciro Gomes, pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, e sem fazer outras alianças, o candidato vai ter apenas 33 segundos de propaganda na TV. Mesmo que as campanhas eleitorais não sejam dependentes totalmente das propagandas na TV e no rádio, é inegável a importância dessas mídias para que o candidato chegue até o eleitor. O tempo que se tem, então, disponível para fazer a propaganda eleitoral na TV e no rádio são extremamente importantes para cada candidato. Mas como que é dividido ao certo esse tempo de televisão? Por que alguns têm mais, por que outros têm menos? Como é que isso funciona? Bem, quem regulamenta, a corrida eleitoral e quem regulamenta como serão feitas as propagandas e tudo mais é a Justiça Eleitoral, por meio principalmente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a Justiça Eleitoral, a divisão da propaganda para as eleições, ela funciona da seguinte maneira: 90% do tempo de televisão destinado à propaganda eleitoral gratuita vai ser dividido entre os partidos e coligações de acordo com o número de deputados federais eleitos que esses partidos ou coligações tiverem. E 10% vai ser distribuído igualmente para todos os candidatos, para todos os partidos, para todas as coligações. Então, aqueles partidos ou coligações que tiverem bastante deputados eleitos na eleição passada, deputados federais eleitos na eleição passada, vão ter mais tempo de televisão. Mas daí beleza, partidos e coligação. O que é uma coligação então? Coligações partidárias são alianças entre partidos que visam aí dar uma vantagem nas eleições e também durante o período de mandato, caso o candidato da coligação seja eleito. Os partidos decidem ou não se coligar nas convenções partidárias. É o momento em que os partidos, as pessoas que participam do partido, se organizam para ver, por exemplo, quem serão os candidatos e quais serão as alianças que eles vão fazer. As regras das coligações, que também são organizadas pela Justiça Eleitoral, são bem amplas, são bem abertas. A regra que mais chama a atenção talvez seja aquela que diga que partidos que são de coligações adversárias nas eleições majoritárias, por exemplo, que é de senador, presidente, governador, não podem ser aliadas nas proporcionais, que é para vereador, para deputado federal, deputado estadual. A gente ouve falar muito dessas coligações, mas por que elas são tão importantes? Quais são as vantagens que uma coligação pode trazer para um determinado partido? Eu elenquei aqui duas que eu considero as principais, mas se vocês souberem demais, coloquem aí nos comentários, fiquem à vontade. A primeira vantagem que os candidatos buscam com as coligações talvez seja, de fato, o tempo de TV disponível para propaganda eleitoral. Porque se você se coligar a um partido, por exemplo, que tem bastante deputados eleitos na eleição passada, você vai ter mais tempo de televisão. Assim, o candidato tem mais possibilidade de fixar sua imagem e seu número de eleição na cabeça do eleitor, dizer para o eleitor melhor as suas propostas, tentar convencer, com mais tempo você tem mais possibilidade de convencer o eleitorado. Outra vantagem que as coligações podem proporcionar aí no setor legislativo é que um candidato da coligação, se ele tiver bastante voto, ele pode puxar outros candidatos da mesma coligação, que não precisam necessariamente ser do mesmo partido. O exemplo do Tiririca, acho que é o melhor exemplo que a gente tem. Ele teve um número de votos extremamente alto e com isso ele não só foi eleito, como puxou outros 3 candidatos da coligação dele. E esses 3 candidatos nem eram do partido deles e nem eram dos mesmos partidos, então puxou mais outros 3 candidatos além dele, só com os votos dele. Então as coligações também elas servem nesse sentido. Se tem algum candidato ali que vai ter um número expressivo de votos, é possível que ele puxe outros candidatos da coligação, que não necessariamente do partido dele. Então também é uma vantagem que as coligações oferecem. Ao final da propaganda eleitoral, aquelas siglas que aparecem é justamente a sigla dos partidos que pertencem àquela coligação partidária. Só para você ter noção, na nossa Câmara Federal atualmente, o PT é o que tem o maior número de
de deputados eleitos, seguidos do MDB, que na eleição passada era PMDB, e depois o PSDB, que são os 3 maiores partidos, né, do Brasil. O sistema de coligação partidária ele sofre uma séria crítica aqui no Brasil, sendo entendido como um dos mecanismos que fazem com que a nossa corrupção seja cíclica. Por quê? Se por um lado o candidato que fez a coligação ele vai ter mais tempo de televisão, né, essa vantagem do tempo de televisão, por outro lado, alguma coisa os partidos devem ganhar com isso, certo? E normalmente o que é acordado? Bom, nós fazemos a coligação, eu, né, candidato, vou ter mais tempo de televisão e caso eu seja eleito, eu tenho que favorecer esses partidos que estão, né, se coligando comigo. E esse favorecimento normalmente é oferecendo cargos de secretaria, de ministério ou em empresas públicas. Essas alianças são alianças fisiológicas, onde os dois lados do acordo da aliança não estão interessados numa proposta comum, mas sim em interesses particulares, um de ser eleito e outro de conseguir um cargo num lugar importante e muitas vezes para utilizar desse cargo para fazer um desvio de verba aí, né, para se favorecer de alguma forma. E o problema é que, por mais que você não concorde, digamos que você é um candidato excelente, que você é um candidato digno, que você é um candidato ético, que você não é corrupto e tudo mais, mas para conseguir ser eleito, você provavelmente vai ter que se aliar com outras pessoas, com outros cargos e muitas vezes nesse jogo fisiológico. Além disso, para governar você também precisa dessas alianças, porque senão nenhuma proposta sua vai ser aceita pelo Congresso, coisa do gênero. Se você quiser entender um pouquinho melhor como é que funciona para uma lei ser aprovada no nosso país, se ele pode ser aprovado pelo presidente ou não, eu vou deixar 2 vídeos aqui, um explicando a função do presidente e outro dos cargos legislativos para você entender melhor o nosso sistema. É por isso que no Brasil, dificilmente alguém com discurso radical vence. Geralmente quem leva as eleições é uma pessoa que tem a capacidade de conciliar interesses. Eu vou por aqui, mas eu também vou por ali. Fazer esse tipo de aliança para tornar a sua governabilidade possível. Pessoal, o enfoque desse vídeo, né, sobre as propagandas eleitorais e as coligações foi principalmente trazendo a figura do presidente, pensando a eleição para a presidência, né? Mas essa situação ela se amplia para todos os cargos. Em 2020, as eleições proporcionais, que são para deputados federais, deputados estaduais, vereadores, não vão mais poder ter esse sistema de coligação. As majoritárias elas ainda continuam. Galera, espero que por meio desse vídeo eu tenha conseguido deixar um pouquinho mais claro como funciona o nosso sistema político brasileiro, né, em termos de instituição. Espero que vocês tenham entendido que é complexa coisa, que não é só aquele lance de esquerda contra direita, petralha contra coxinha, bem contra mal. O sistema político ele é mais complicado e como eu disse, né, ao longo do vídeo, às vezes partidos que têm uma proposta X tende a se aliar com partidos que têm uma proposta totalmente diferente para conseguir governar, para conseguir ser eleito. Então a coisa é muito mais complexa, esse lance de um contra o outro e aquela coisa clara não funciona na política. Geralmente aqueles partidos que são muito rígidos em termos ideológicos e não, nós só vamos fazer isso e não vamos nos aliar e não sei o quê, dificilmente eles conseguem expressão política no país, justamente por esse sistema onde às vezes é necessário fazer algumas alianças que ficam estranhas. Mas o jogo funciona assim, a gente pode até discordar do jogo e tentar mudar o jogo, mas é importante entender ele antes de mais nada. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho melhor. Se você gostou do vídeo, você deixa aquele like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Um vídeo que, né, explica um pouquinho melhor o nosso sistema partidário, acho que é um vídeo importante. Se teve alguma coisa errada que eu falei, ou então se você tem alguma sugestão, ou então alguma dúvida, coloca nos comentários aqui, para a gente sempre dialogando, para melhorar a nossa comunicação aqui nas internet da vida. Beleza? Se você quer acompanhar o meu trabalho, você se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!